Boa noite, família Rio. Boa noite. Peraí. Boa noite, família Rio. Boa noite. Acho que foi o ritmo da música, né? É mesmo, somente mesmo. Só estava meio devagar. Que a graça e a paz do Senhor inundem os nossos corações nessa noite. Esse é um momento muito especial, porque estamos aqui, mais especial ainda, porque eu tenho certeza que tem pessoas aqui que estão nos visitando pela primeira vez. E se você está nos visitando pela primeira vez, dê um sinal assim, ó, com uma de suas mãos. Nossa equipe aqui da integração vai até você. Fica a mão levantada, por favor, não abaixe. Fica a mão levantada, você está recebendo aí um cartãozinho. Ao término do culto, você procure o balcão da integração e lá a gente tem uma lembrancinha para você da nossa igreja aqui, da nossa comunidade. E você que é família Rio, esse é um momento especial para que você dê um abraço nessa pessoa que está nos visitando. Diga para ela aí como é importante ela estar aqui, como você está alegre com a presença dela. Sintam-se bem, sintam-se à vontade. Essa é a nossa casa e quem sabe pode ser a sua casa também, né? Depende de você. Se você quiser, pode ser a sua casa, a sua família também. Graças a Deus, esses dias têm sido dias realmente muito especiais. Desde o primeiro domingo desse mês, nós estamos fazendo uma série de mensagens a respeito da visão da nossa igreja. Para quem não sabe ainda, Rio é um acróstico que significa relevante, integral e orgânico. Então, durante esse mês de junho, que é o mês de aniversário da nossa igreja, nós estamos aprendendo e ensinando acerca dessa visão da igreja. Por que esse nome Rio? Por que nós adotamos esse nome? Então, no primeiro domingo, nós aprendemos um pouco da relevância. O que é ser uma igreja relevante? E nós vimos aqui com o pastor Thomas que, assim como o sal e a luz são extremamente relevantes e de igual forma importantes em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, desde os tempos antigos até agora, de igual forma ele também se torna irrelevante, tanto o sal quanto a luz, se o sal não for salgado, não tiver sabor, e se a luz se apagar. Da mesma forma que eles são igualmente relevantes, eles podem ser irrelevantes, se eles não cumprirem o seu papel. Nós vimos também, domingo passado, que a igreja ela deve ser integral, no aspecto de que ela tem uma missão, a igreja tem uma missão de transformar a terra e de resgatar, restaurar a criatura ao Criador. Então, dessa forma, a igreja ela é integral quando ela prega o evangelho todo para todos os homens e para o homem todo. Então, o evangelho não é apenas a parte que nos convém ou a parte que nós gostamos. Ele é completo e ele deve ser ensinado e pregado de forma integral a todas as pessoas, em todo o mundo e para uma pessoa inteira. A gente não pode escolher as pessoas que devem ouvir. Deus, quando enviou seu Filho para toda a humanidade. E nosso dever é pregar esse evangelho a toda a humanidade. Começando daqui, da nossa cidade. Tem um cartaz ali na entrada que você vai ver, de pessoa em pessoa, a cidade toda. De coração em coração, a cidade toda. Então nós vimos aqui que através da integralidade da igreja, nós vamos cuidar da criação, nós vamos servir a criatura e nós vamos pregar o Criador. Essa é a nossa intenção de ser uma igreja integral. E ficou faltando o O, de orgânico. E hoje nós vamos estudar, nós vamos aprender sobre o que é ser uma igreja orgânica. Aliás, nunca se falou tanto sobre essa palavrinha orgânico como se tem falado hoje em dia. Você vai no supermercado, você entra no supermercado e tem lá uma prateleira, produtos orgânicos. Você vai lá no Ceasa, tem uma feira no Ceasa que acontece quase todas as semanas, e essa feira é uma feira específica de produtos orgânicos. Você vai nas lojas de produtos naturais e existe lá uma certificação de produtos que tem o selo de orgânico. E nunca se falou tanto. É uma crescente e às vezes algumas coisas vêm como moda, elas vêm e voltam, mas esse tema ele não é recorrente, ele veio e parece que veio para ficar. Então cada dia mais se fala mais em orgânico, se fala mais em produtos orgânicos, em alimentos orgânicos, em animais que são criados de forma orgânica e em até roupas orgânicas. Se fala muito nisso hoje em dia, é o algodão orgânico. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso, a gente quer trazer um pouquinho esse conceito de orgânico
o conceito geral, né, e mais o conceito mais específico acerca da nossa igreja, acerca da nossa visão e daquilo que nós acreditamos ser uma igreja orgânica. Todo mundo aqui já ouviu falar disso, né, de alimento orgânico, com certeza, mas o que é que distingue um alimento de orgânico para um alimento não orgânico? Existe uma distinção, existe uma diferença, existe algo que torna um alimento orgânico ou uma roupa orgânica e algo que não os torna orgânico. E esse conceito é um conceito muito difundido para quem gosta de uma alimentação saudável. Por exemplo, um alimento vegetal orgânico, na sua cadeia produtiva, durante todo o processo produtivo, desde a semente até a colheita, esse alimento ele não pode receber, não pode sofrer qualquer alteração, tanto genética quanto química. Ele precisa ser tratado, ele precisa ser adubado, ele precisa ser regado com produtos 100% naturais, porque senão ele não é orgânico, ele deixa de ser orgânico. Então, um dos fatores que fazem com que o alimento não seja orgânico é exatamente o processo produtivo. E os alimentos não orgânicos, eles geralmente são produzidos com uma carga, os alimentos vegetais com uma carga muito grande de agrotóxicos, de pesticidas, de implementos agrícolas, fertilizantes químicos, adubos químicos, para que ele cresça mais rápido, se desenvolva melhor e tenha produtividade. Então você vai no supermercado, você vê um tomate orgânico e um tomate não orgânico. Geralmente o tomate não orgânico ele é mais viçoso, ele é mais bonito que o tomate orgânico. Isso acontece geralmente porque o tomate não orgânico ele recebe uma carga muito grande para que ele fique aparentemente perfeito, para que ele fique vistoso, para que ele chame a atenção. E como o processo produtivo tem o objetivo de gerar renda, lucro cada vez mais, quanto mais rápido aquele tomate crescer, for colhido, for vendido, mais rápido se pode produzir outro tomate e se pode vender outro tomate. Então o campo que produz naturalmente, dá um exemplo aqui simples, a área que produz naturalmente 3 tomates ao ano, se ela for tratada de forma não orgânica, ela vai produzir 10. Porque o processo é acelerado em detrimento da qualidade. E para ser orgânico é preciso que o processo seja todo e completamente natural. Mas existem também animais destinados ao consumo humano que também são produzidos de forma orgânica. Então os animais produzidos de forma orgânica, eles são, desde a ração que eles comem, até o momento do abate, eles são também tratados, criados com alimentos completamente orgânicos. Esses animais não recebem antibióticos. Esses animais não sofrem nenhuma alteração química e nem hormonal. Já os animais tratados e criados de forma não orgânica, eles recebem uma carga de antibiótico muito grande. Porque cada animal que morre é menos dinheiro no bolso do investidor. Então ele precisa ficar vivo até o dia do abate. A luz que ilumina esse animal é uma luz artificial. Eles ficam em lugares fechados e recebem iluminação 24 horas por dia. A iluminação acelera o metabolismo, aumenta a taxa de crescimento e faz com que aquele animal ali, que deveria ser abatido em 6 meses, possa ser abatido em 3 apenas. A comida que aquele animal come é uma comida geralmente, uma ração geralmente modificada transgenicamente. As sementes são modificadas para aumentar a quantidade de sementes e ter maior resistência aos insetos, às pragas que muitas vezes devastam as lavouras. Então esse alimento que o animal não orgânico se alimenta é um alimento completamente modificado. E ele recebe ali uma carga muito grande de hormônios para que ele possa se desenvolver mais rápido que os outros animais. Então esse conceito de orgânico é um conceito que está relacionado na produção de alimentos, está relacionado a um método completamente natural. Quem produz de forma orgânica não está preocupado com a quantidade, está preocupado com a qualidade. Mas o maior apelo do produto orgânico, o maior apelo dessa tendência natural que nós estamos vivendo hoje, dia a dia, está relacionado à saúde.
Já foi comprovado cientificamente que alimentos não orgânicos tratados com agrotóxicos, pesticidas, fertilizantes químicos, eles tendem a danificar o nosso organismo. Há uma relação já estabelecida e estudada e confirmada pela ciência de que alguns tipos de câncer são relacionados à utilização e à ingestão de agrotóxicos. Alguns tipos de câncer se desenvolvem muito mais rápido por conta de alguns hormônios que destroem o sistema hormonal da gente, tanto dos homens e principalmente das mulheres. Há um desequilíbrio hormonal muito grande quando se ingere uma quantidade de alimentos que sofreu alteração e carga hormonal. E isso então faz com que o organismo se perca no metabolismo, se perca nas suas funções e acabe degenerando algumas células. E essas células se transformam em células cancerígenas. Isso está confirmado. Então eu não estou aqui defendendo que vocês comprem produtos orgânicos, não. Eu até indico, eu até acho que é melhor para a gente, porque cuida da saúde da gente, é melhor para o nosso organismo. Mas eu estou querendo trazer a realidade do que é um alimento orgânico e o que não é um alimento orgânico. Então, esse termo orgânico hoje fala muito mais forte nessa questão alimentar do que em qualquer outro. Mas eu quero aprofundar um pouco mais esse conceito de orgânico para que a gente possa entender à luz da Bíblia e à luz da ciência o que significa isso. A gente precisa caminhar um pouco mais profundamente. Essa palavra orgânico, ela tem origem no grego, orgânicos, cujo significado é relativo ou pertencente a um órgão. Entretanto, a palavra orgânicos, ela tem origem em duas outras palavras também gregas. A primeira é organon, que significa instrumento ou utensílio. E a outra palavra é ergon, que significa trabalho. Então, no conceito grego dessa palavra orgânica, o que ele quis dizer, a palavra quis dizer é o seguinte: algo que pertence a algum instrumento, a algum utensílio e que serve para uma finalidade. Vou dar um exemplo aqui simples para vocês. Todo mundo aqui sabe o que é um martelo. O martelo, ele geralmente se divide em duas partes: o cabo de madeira e a cabeça do martelo de ferro. Então, se você pegar o cabo do martelo, você pode dizer que o martelo, o cabo dele, é orgânico ao martelo, ou seja, pertence àquele martelo para uma determinada função. Ou seja, você não usa o martelo sem cabo, e você não usa a cabeça do martelo sem ela, porque senão perde a finalidade. Então, tanto a cabeça quanto o cabo fazem parte do martelo, então são orgânicos ao martelo. Um exemplo simples disso são os automóveis. Os pneus são orgânicos ao carro, porque pertencem àquele carro e cumprem uma finalidade de fazer o carro poder circular, poder andar. Então são orgânicos do carro, tanto os pneus, quanto o motor, quanto a caixa de marcha e por aí vai. Um exemplo bem simples disso e bem claro são essas cadeiras que nós estamos sentados. Todas as cadeiras possuem pernas. Se você tirar a perna dessa cadeira, ela deixa de ter a sua finalidade principal. E você tentar sentar nela aí sem perna vai ficar complicado. Vai ficar meio esquisito, você vai ficar desconfortável. Ela perde a finalidade principal, que é servir de assento. Então as pernas da cadeira são orgânicas à cadeira. Elas pertencem à cadeira para uma finalidade específica. E essa palavra significa exatamente isso. A origem etimológica dessa palavra diz isso, que era algo que pertencia a algum instrumento, a algum utensílio que servia a um determinado propósito. No século XVII, essa palavra foi adotada pela medicina e passou então a designar partes do nosso corpo. Exemplo, o nosso coração é orgânico ao nosso corpo, porque ele cumpre uma finalidade de um todo. O coração é responsável pelo movimento, pelo sistema circulatório. É ele que bombeia o sangue, faz o sangue circular, faz o sangue chegar até os pulmões, fazer a troca dos alvéolos. E ele é orgânico ao nosso corpo. Da mesma forma que as nossas pernas são orgânicas ao nosso corpo. Elas cumprem um papel.
cumprem uma finalidade. Sem as pernas a gente não anda. A gente tem dificuldade de andar. Então o conceito de orgânico é exatamente esse. E quando a medicina adota esse conceito então se torna muito difundido. Então começa a se usar largamente esse conceito. A química adota esse conceito. Os setores departamentais das empresas adotam isso. Fulano de tal é orgânico daquele setor. Esse sistema é um sistema orgânico essa empresa. Então esse conceito é difundido e amplamente utilizado. Mas nós queremos falar um pouco e tratar um pouco desse assunto naquilo que diz respeito à nossa realidade. A realidade de uma igreja que é relevante, que é integral, mas que sobretudo também é orgânica. E para entender esse conceito, para poder definir esse conceito à luz da Bíblia, eu peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12 até o verso 27. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente entende o conceito bíblico de organicidade da igreja naquilo que Jesus propôs para a sua igreja. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios 12, a partir do verso 12 até o verso 27. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Nesse texto, o apóstolo Paulo traz o conceito de organicidade ao corpo de Cristo. Veja que cada membro do corpo faz parte de um todo para um determinado fim. E o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, traz isso com uma lucidez tremenda. Imagine se todos fossem olho, não teria corpo. E o olho também não pode dizer para o pé, não preciso de você. Porque um depende do outro. Isso é um organismo. Isso é um corpo extremamente orgânico, no conceito original da palavra. É uma interdependência complementar entre cada uma das partes desse corpo. E o apóstolo Paulo compara isso ao corpo de Cristo, que somos nós. Ele traz essa realidade para a nossa realidade de igreja. Aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que fazemos,
tudo isso deve ser parte de um corpo, de um todo, onde cada um faz a sua parte para que o todo possa então caminhar, viver, andar e fazer as suas atividades. Mas por que nós somos um corpo? Nós somos um corpo, e no conceito orgânico de igreja, porque nós queremos ser muito mais do que uma instituição religiosa. Instituição religiosa é fácil de se ter e é fácil de se fazer. Domingo passado nós vimos aqui isso. A cada 3 minutos uma igreja nova é aberta aqui no Brasil. Mais uma instituição religiosa. Mas nós não queremos ser apenas instituição religiosa, porque ser instituição religiosa é muito fácil. Bastam 2 pessoas e um registro na junta comercial. Se tem já uma instituição religiosa. Nós não entendemos que a instituição religiosa cumpra somente a finalidade para o qual Deus nos chamou. Nós queremos ser um corpo. Nós queremos ser o corpo de Cristo, aquele corpo que se manifesta e que traz a presença de Cristo aonde quer que Ele esteja. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a igreja não está restringida a 4 paredes. Não é isso que Deus planejou apenas para nós, estarmos aqui reunidos entre 4 paredes. Nós queremos construir uma cultura de compromisso sacrificial. E ser igreja orgânica é você entender que o seu compromisso é um compromisso sacrificial. Não está baseado em uma relação de troca ou uma relação de permissividade. Eu faço isso por aquilo, eu faço isso porque eu vou receber. Não é esse o conceito que nós queremos de igreja. Não é essa a visão da nossa igreja. Nós queremos pessoas que tenham um compromisso sacrificial. Até porque em Efésios capítulo 5, versículo 1, abra sua Bíblia. O apóstolo Paulo nos convida a sermos imitadores de Deus. E veja o que ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Veja que a entrega de Jesus a esse corpo foi uma entrega sacrificial em amor. E o que Ele nos pede, o que Ele espera de nós, e o que Ele deseja de cada um de nós, é que tenhamos também esse mesmo sentimento, sermos imitadores de Deus e entregarmos a nossa vida como um sacrifício. No livro de Romanos, o apóstolo Paulo fala mais uma vez isso. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele completa dizendo que é o vosso culto racional. Culto racional não é só esse culto aqui que nós estamos fazendo. Culto racional é essa entrega total a Deus, essa entrega sacrificial, essa entrega que não está limitada à aquisição de direitos. Não, eu tenho direito porque eu fiz isso. A minha instituição religiosa fez isso, então temos direitos. Não temos direitos, nós temos obrigações. Não é o que eu vou ganhar, é o que eu posso doar, o que eu posso entregar. Se nós olharmos para a vida de Jesus, a caminhada de Jesus, Jesus entendendo o conceito do que era um corpo, Ele se entregou, se doou a si mesmo. E Filipenses diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus, depois de entregar tudo que Ele tinha, tudo que Ele possuía, Ele entregou a sua própria vida. Por isso que o apóstolo Paulo consegue dizer, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se entregou completamente. Deixou-se ser usado por Deus. Esse é o conceito de organicidade, ou seja, você não está aqui por acaso, você não faz parte de uma igreja por acaso, existe uma finalidade para você, existe um propósito para a sua vida. A origem da sua vida está ligada à palavra orgânica, porque você faz parte de um corpo para uma determinada atividade, para um determinado fim.
Assim como o olho serve para enxergar, assim como as pernas servem para caminhar, os braços servem para abraçar, para carregar, para apertar, você também tem uma função específica dentro desse corpo. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não compreendemos esse conceito. Achamos que ser cristão é fazer parte, ter a carteirinha de uma instituição religiosa. E a gente passa o tempo da nossa vida, às vezes, se enganando, achando que essa credencial nos dá direitos especiais sobre as coisas espirituais e sobre o futuro, sobre o porvir. Mas essa carteirinha aí que você tem, que você carrega, não serve para muita coisa. A não ser para colocar o seu retrato lá, e quando você olhar para o retrato, você dizer, como eu era novo e como eu estou velho agora. Porque os tempos vão passando. E se você não for um organismo vivo, atuante, trabalhando, você está perdendo seu tempo. Nós queremos nos tornar um organismo vivo, dinâmico e fraterno. Veja que o seu corpo nunca está parado. Mesmo quando você dorme, você está se movimentando. Existem funções vitais que funcionam mesmo quando você está parado, inerte, dormindo. Quer ver um exemplo simples disso? A partir desse momento, todos vocês e todos nós iremos entrar na respiração manual. Sabe o que é isso, respiração manual? É quando a gente pensa que está respirando, a gente fica, eu tenho que respirar. E você fica aí, controlando a tua respiração. Mas daqui a pouco você vai esquecer, que você vai entrar no modo automático novamente e você não vai perceber, mas o seu corpo está trabalhando enquanto você está pensando. Da mesma forma que quando você está dormindo, o corpo continua mantendo as funções vitais, você continua respirando, o seu coração continua batendo, o sangue continua circulando e tudo funciona perfeitamente, mesmo quando você dorme. Deus nos chama a ser um organismo vivo, em perfeito funcionamento e em constante movimento. Deus não nos quer parados, Deus não nos quer inertes, Deus não nos quer em falência. A medicina diz que quando um órgão para de funcionar, ele está falido, é a falência do órgão. Quando a gente estuda a Bíblia e lê o livro de Atos, a gente lê uma grande aventura, uma história de aventura. Nós vemos o movimento da igreja primitiva, e é um movimento constante. E se você ainda não leu o livro de Atos, eu convido você a lê-lo. Tire alguns dias dessa semana e leia o livro de Atos. É um movimento constante, é uma dinâmica constante. É esse organismo vivo se movimentando. E o interessante é que quando você vai chegando no final do livro de Atos, que você tem aquela emoção de saber como as coisas vão acabar, ou vão se encerrar. E para nossa surpresa, o livro não termina. O livro de Atos não se acaba. Parece que a história foi interrompida assim na metade. E realmente foi interrompida. A história não termina, porque essa história, esse movimento, esse corpo que se movimenta organicamente, essa ação continua na minha e na sua vida hoje, agora, aqui. Deus, ele trabalha assim, em movimento constante. Por isso que o livro de Atos não termina. Porque a igreja, a eclésia, a comunidade orgânica de Deus continua se movimentando. E no texto de Atos nós vemos que Lucas, ele dá características orgânicas à igreja. Talvez por ele ser médico, entender muito bem disso, ele narra as situações dando características de um organismo. Veja, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No capítulo 6, versículo 7, ele diz: e assim a palavra se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos. No capítulo 9, ele diz: viajando por toda parte, a mensagem chegava aos lugares mais distantes, às províncias. Veja que ele dá características à palavra, à mensagem, características orgânicas. A igreja se movimentava, a igreja ia, vinha, e as coisas aconteciam, e o poder de Deus era manifestado.
manifestado naquelas cidades, naquelas comunidades, e o evangelho crescia, a igreja aumentava assustadoramente. Porque esse organismo vivo não estava estagnado, não estava parado, não estava falido, ele estava se movimentando. Se você olhar naquele mosaico que tem ali na parede, do lado da integração, tem uma frase lá: mova-se. É preciso que a igreja entenda esse conceito e se mova. Mover-se não é vir para a igreja no domingo, sentar, cantar belos hinos, sentir a presença de Deus e ir para a sua casa e viver mais uma semana aguardando que na outra semana você vem para o culto e vai acontecer tudo de novo. Isso não é movimento, isso é inércia. Nós queremos ser uma igreja orgânica porque nós queremos uma comunidade que reconhece a importância de se relacionar com Deus e com o próximo. Queremos que as pessoas entendam a importância dos relacionamentos. Em determinado momento da sua caminhada, Jesus olha para os seus discípulos e diz: não vos chamarei mais de servos, vocês são meus amigos. E eu acho que o que mais estimulava os discípulos é que a caminhada com Jesus não era uma caminhada chata, maçante, era uma caminhada divertida. Eram amigos se relacionando, falando da vida, ajudando outras pessoas. Era um grande círculo de amizade. Era um grande círculo de companheirismo. Uns carregando as cargas dos outros, uns se importando com os outros. E esse relacionamento com Deus e conosco, ele está baseado em uma coisa: no amor. Só dá para se relacionar com Deus por amor. Só dá para se relacionar com seu irmão por amor. Em Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 40, nós vemos uma situação em que Jesus ensina o conceito orgânico do amor. Eu não sei se vocês sabem, mas os fariseus eram os especialistas na lei. Os fariseus eram os homens responsáveis por cuidar da interpretação da lei e aplicá-la a lei ao dia a dia das pessoas. E os fariseus, eles ficavam um pouco admirados com o que Jesus falava. E eles eram especialistas na lei, eles conheciam a lei, de frente para trás, de trás para frente, do lado para o outro, de cima para baixo. Eles sabiam tudo da lei. Então, em determinado momento da caminhada, eles chamam Jesus e dizem assim: mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus, o mestre da sabedoria, do conhecimento, sábio por excelência, que sabe todas as coisas, que tem todo o poder, não queria apenas dar uma resposta, queria ensinar uma verdade aos fariseus e aquelas pessoas que estavam perto dele. Jesus então diz assim: olha, o primeiro mandamento e o mais importante é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Aí os fariseus, eles tentam retrucar Jesus, eles tentam interpelar Jesus com outra pergunta, e quando eles começam, Jesus imediatamente fala: e o segundo é semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus fez naquele momento ali foi tremendamente inteligente, sábio e poderoso, porque os 10 mandamentos, eles estão divididos em duas classes. Para os judeus, os 10 mandamentos são divididos em duas partes. A primeira parte, que são os 4 primeiros mandamentos, dizem respeito a nosso amor a Deus, como nós devemos amar a Deus. E a segunda parte está relacionada a entre nós, a como se relacionar entre nós. Não cobiçarás, não furtarás, não... Ou seja, é o amor empregado na vida diariamente, porque quem ama não furta, quem ama não rouba, quem ama não trai. Então Jesus responde
E ele mesmo explica depois, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então naquele momento ele desarma os fariseus, porque o conceito básico da lei era o amor. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus traz esse conceito para os discípulos e para os fariseus. Mas parece que os fariseus não entenderam muito bem isso, não conseguiram compreender. E lá no primeiro livro de João, João enfatiza essa questão do amor. 1 João 4, 7 e 8, João diz assim: amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Veja que a base do nosso relacionamento com o nosso irmão tem que ser o amor, porque é impossível, João também diz isso, é impossível você amar a Deus e odiar o seu irmão. E ele diz isso, no versículo 7 ele diz isso. Ninguém pode dizer, amo a Deus e aborreço meu irmão. Porque como pode amar a Deus que não vê e ao seu irmão que vê não ama? Como isso acontece? Como isso pode acontecer? João então reforça esse conceito do amor relacional, que tem que ser a base do nosso relacionamento, para que nós possamos entender o que é ser uma igreja orgânica. Uma igreja orgânica é a igreja que vive o amor, que decide amar, que toma a decisão em amar, mesmo quando tudo parece contrário, mesmo quando não há reciprocidade. Lembra de Efésios 5? Faça como ele, que amou e se entregou. E não dá, gente, para se relacionar sem amor. Não dá, porque às vezes a gente é chato. E a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Veja que a cruz é um símbolo perfeito disso que nós estamos falando. A cruz, ela é formada por 2 segmentos de reta que se cruzam perpendicularmente. Um na horizontal e outro na vertical. Enquanto o que se cruza na vertical indica o nosso relacionamento com Deus, o da horizontal indica o nosso relacionamento com nossos irmãos. E João, o apóstolo do amor, ele fala isso. Em João, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim: se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se nós não andamos na luz, nós também não temos comunhão uns com os outros. E por analogia, o sangue de Jesus também não nos purifica de todo o pecado. Deus se revela em nossas vidas através dos nossos irmãos. O que seria da minha vida sem meus irmãos? O que seria da minha fé? O que seria do meu ministério? Quantas vezes eu me sinto cansado, me sinto desanimado, me sinto sem forças, e eu lembro dos meus irmãos. Eu lembro daqueles exemplos que eu tive na minha infância, daqueles servos do Senhor que se dedicaram. Eu lembro de tantas pessoas que eu conheço que se dedicam, que se esforçam, e isso me encoraja, isso me dá força, isso me anima. Lembro que tem alguém em algum lugar que precisa de mim, e que eu posso fazer alguma coisa por esse alguém, pelo meu irmão. Lembro que Jesus prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele estaria ali presente. E isso me fortalece, isso me dá forças para continuar. Isso me dá forças para entender que o meu relacionamento com o meu irmão, ele é condição sine qua non para que eu tenha um relacionamento com Deus. Porque eu não posso ignorar o meu irmão e me relacionar com Deus.
Não posso, não existe. Deus nem ouve a minha oração. O texto bíblico diz isso bem claro. Se você tiver alguma coisa com seu irmão e vier oferecer a sua oferta, volta lá e se conserta com ele, porque eu não vou te ouvir. Quer ser uma igreja orgânica? Nós queremos. E por isso que nós investimos em relacionamentos saudáveis, baseados em amor, baseados em renúncia, em uma decisão lógica e racional de amar o meu irmão, mesmo quando muitas vezes ele me magoa, mesmo quando muitas vezes ele me fere. Quantas vezes nós não já ferimos Jesus? Quantas vezes nossas atitudes já não magoaram o nosso Deus? Mas Ele decidiu nos amar. E o texto áureo da Bíblia fala isso com muita clareza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele decidiu nos amar. Talvez nessa altura da pregação você deve estar perguntando assim: tá bem, eu entendi esse conceito aí de orgânico, mas o que eu posso fazer para ser orgânico? O que eu faço para viver esse conceito? Veja que todos nós somos parte de um mesmo corpo, e que para o funcionamento perfeito desse corpo, nós precisamos de todas as partes. Eu não sei se já aconteceu isso aqui com algum de vocês, mas você só sabe a importância de um ligamento cruzado quando você rompe o seu. Você só sabe a importância de uma vesícula quando você tem uma crise. Você só sabe a importância de um rim quando ele para de funcionar. Você só sabe como é maravilhoso enxergar depois que você fica sem enxergar. Somos partes de um corpo e cada parte precisa da outra para se movimentar. Por exemplo, você pode ser o coração dessa igreja. Você pode ser as pernas dessa igreja. Você pode ser os braços. Você pode ser os ouvidos para ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo. Você pode ser os joelhos dessa organização. Já tentou andar sem o joelho? Trava aí, vai andando para você ver o que acontece. Começa a doer tudo. Você vai andar meia hora, você não aguenta mais, que dói tudo. Tão importante é o joelho. Tão importantes são os nossos dedos, as nossas mãos. Porque todos fazem parte de um corpo e não existe órgão mais importante dentro desse corpo. Todos somos importantes e todos somos úteis para a finalidade para a qual Deus nos chamou. Lembra do conceito do que é orgânico, grego? Parte de um todo que se destina, que serve para uma finalidade. Você foi chamado por Deus para uma finalidade. Você tem uma finalidade específica. Eu tenho certeza que existe um lugar para você aqui, para você trabalhar, para você fazer algo e ser produtivo para Deus. Porque o corpo está sofrendo. Está sofrendo porque ainda há falta de algumas partes do nosso corpo. Mas eu quero responder essa pergunta para você de duas partes. O que eu posso fazer para ser orgânico? O que eu posso fazer para me tornar esse organismo vivo, dinâmico, fraterno, que está em movimento constante? A primeira parte da resposta está destinada a você que ainda não tomou uma decisão de seguir a Cristo. E eu quero responder essa pergunta dizendo que a primeira coisa que você precisa fazer é arrepender-se dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo como seu Salvador. Todos pecaram, todos nós pecamos. E destituídos nós fomos da glória de Deus. Mas Jesus, Ele veio ao mundo, santo, imaculado, puro e perfeito, decidiu nos amar, morrendo na cruz por nós. Não há prova de amor maior do que esta, em que um inocente tenha morrido por nós, culpados.
e pecadores. Você precisa se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus Cristo. Mas talvez você já tenha feito isso, você já tenha reconhecido isso. Então eu quero que você entenda que você precisa tomar uma decisão de seguir a Cristo. Seguir a Cristo, assim como nós estamos seguindo. E seguir a Cristo é deixar todas as outras prioridades de lado e olhar para Jesus. E ver exatamente aonde Ele vai e ir atrás dele. Tem um hino que diz: não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Você precisa seguir a Cristo. E às vezes, a gente está tão acomodado na nossa instituição religiosa que a gente se esquece de seguir a Cristo. A gente segue a nossa instituição religiosa, vive na nossa instituição religiosa, mas Jesus já foi embora há muito tempo e a gente ficou na instituição religiosa. O tempo passou e a gente se esqueceu. Mas se você já fez isso, eu convido você a ser orgânico através de uma busca incessante a Deus e a sua vontade através da meditação e da leitura na sua palavra. Você precisa ler a palavra de Deus. Ninguém conhece ninguém sem um bom diálogo, sem uma boa conversa. E o melhor lugar para você conhecer a Deus é aqui, ó, é na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos diz que o povo de Deus erra porque não conhece nem o poder de Deus e nem a sua palavra. Precisamos colocar na nossa vida prioridades, e uma das prioridades mais importantes é buscar a Deus através da leitura da palavra, através de um compromisso diário de conhecê-lo através da sua palavra. Precisamos manter comunhão com Deus, a importância de se relacionar com o próximo e com Deus através da oração. Precisamos buscar uma vida de constante oração a Deus. Nós tivemos aqui na igreja uma série de mensagens no mês passado acerca do livro A Cabana, do filme A Cabana. E uma das partes que eu mais gostei daquele filme é quando o Mackenzie ele entra na cabana e lá ele se depara com a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E um momento muito especial é quando o Espírito Santo pergunta para ele assim: ô Mackenzie, como é que está a tua família, os teus filhos? E ele responde falando assim: ah, você não é Deus? Se você é Deus, você sabe. E aí ele vira para ele e fala assim: a gente sabe, mas a gente prefere ouvir da sua boca. Sabe, eu não sei aqui quem é pai e quem é mãe, mas uma das fases mais emocionantes da minha vida foi quando eu vi a minha filha falar as primeiras palavras e o meu filho também. Falava coisas que eu nem entendia, mas eu amava ficar ouvindo ele falar. Chegava do trabalho e a Ana Luísa vinha, estava me contando o dia dela. E eu sei o que Deus sente quando ouve a gente falar, porque eu também sou pai. E ele fica lá, ó, que nem um bobão, só esperando você falar com ele. Por mais que ele saiba o que você viveu, tudo que você sofreu, ele está desejoso de ouvir as suas palavras proferidas da sua boca para ele. Sabe, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, que ela sofria por conta de um filho, e ela estava lá no templo, e ela chorava e falava palavras que nem o sacerdote conseguiu entender. Mas Deus estava entendendo perfeitamente tudo que ela estava falando. Sabe aquela lágrima sua que rola quando você não tem mais palavras para falar? Essa lágrima, ela é completamente inteligível a Deus, porque Ele conhece você e Ele sabe cada expressão que está contida dentro dessa lágrima. Amém. Glória a Deus.
Sabe, quando você não tem mais força para dizer nada e você se ajoelha e só diz: Senhor, eu estou aqui. Ele está entendendo exatamente tudo o que você está falando, sem dizer uma só palavra. Assim como um pai abobalhado que fica lá ansioso para ouvir o filho falar, nem que seja mamão, mas ele quer ouvir você falar com ele. Ele quer se relacionar com você dessa forma. E nós buscamos a Deus também quando nós nos relacionamos como igreja. Eu vejo Deus na vida dos meus irmãos. E eu quero que Deus seja visto na minha vida por vocês. Crescer em comunhão, lendo a palavra, buscando a Deus em oração e se relacionando na igreja. Sabe, você pode ser orgânico também falando de Jesus. Quando a gente conhece alguém muito especial, uma pessoa muito importante, que a gente gosta muito, a gente quer apresentar essa pessoa para todo mundo que a gente conhece. Ô fulano, eu conheci um cara, ele é legal pra caramba, o nome dele é Thomas. Ele é muito legal, eu quero que você conheça ele. Sabe, tem um cara lá na minha igreja, cara, ele é um amor de pessoa, ele é um doce, o nome dele é Bahia. Ele é gente fina demais, eu gosto muito dele, quero que você conheça ele, é meu amigo. Você faz parte de um corpo e você precisa apresentar esse corpo para aqueles que ainda não fazem parte desse corpo. Fale de Jesus. Leve Jesus com você. Você é esse corpo. Você é esse corpo. Onde você estiver, Jesus está ali porque você representa esse corpo. Esteja lá com Jesus. Fale dele. Apresente ele para aqueles que precisam. E para aqueles que não precisam também. Ele também quer ser reconhecido daqueles que acham que não precisam dele, mas que se enganam, porque todos nós precisamos dele. Mas nessa noite eu quero fazer um desafio especial a você. Você que ouviu e que faz parte dessa igreja e que está aí pensando: eu já faço tudo isso. Eu já faço tudo isso aí, pastor. Eu não sei, o que você quer de mim? Eu quero te convidar a ser orgânico, atuando nessa igreja. Nós temos várias formas e vários ministérios atuando aqui nessa igreja. Você pode ser um corpo começando pelas suas ofertas. Sabe, aquelas ofertas que você dá quando você quer, quando você acha que pode, que está tudo bem. Um mês você dá, outro mês você não dá. É como se você fizesse parte do corpo, mas não, hoje eu não estou a fim de fazer parte desse corpo não. Só quero me alegrar. Sofrer eu não quero não. Seja parte. Sofrendo também. Compromisso sacrificial. Tá vendo esses caras que tocaram aqui hoje? Eles estão aqui desde manhã juntos, tocando. Tocaram nos 3 cultos e vão tocar no próximo culto. É um compromisso sacrificial. Você que toca, que é músico, sabe como é desgastante você ficar aqui tocando direto. Mas sabe por que são os mesmos que estão aqui desde a manhã? Porque a gente precisa de mais pessoas servindo aqui na banda. Sabe? Acho que está faltando joelho aqui para esses caras. Está faltando uma mãozinha aqui. Eles estão sem uma das mãos. Está faltando alguém como você que tem um talento, que pode, mas que está aí na inércia. A gente tem um ministério aqui na igreja chamado Integração. Quando você chegou aqui, você viu que tinha alguém sorrindo para você lá fora? Um coletezinho preto. Sabe? Tem dias que vem pessoas aqui na igreja que não precisam de muita coisa não. Precisam só de um abraço. Porque elas estão sofrendo tanto que um abraço é suficiente para aliviar o sofrimento delas. E para encorajá-las a continuar na jornada. Mas está faltando gente na integração. A integração está precisando de mais braços.
para abraçar mais pessoas. Sabe aquele sorriso que você recebe quando você entra? Existem pessoas que precisam ver o teu sorriso. Sabe aquele aperto de mão caloroso, sincero, franco, fraterno? Pois é, pessoas precisam receber isso. Pessoas que vêm nessa igreja com o coração completamente em frangalhos precisam sentir o teu calor, o calor dos teus braços também. Sabe, a gente tem aqui na igreja um ministério chamado Geração Rio. Geração Rio é responsável pelas nossas crianças. E criança, você sabe como é que é. Criança tem muita energia. Criança não para. A criança é ativa por natureza. E alguns pais estão deixando de vir para a igreja porque os seus filhos são extremamente ativos. Mas os horários que eles podem vir, não tem Geração Rio. Nós só temos Geração Rio no culto das 11 e nesse culto agora, das 17. Aí você vai me perguntar, poxa, por que não tem de manhã no culto das 9 e no culto das 19? Porque esse corpo está desfalcado ainda. Sabe, existem famílias que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam se sentir acolhidas, mas que não têm oportunidade, porque não querem que os seus filhos atrapalhem o culto. E a geração está sofrendo. Está sofrendo porque você ainda não acordou que você é parte desse corpo. Você ainda não se decidiu fazer uma entrega sacrificial. Sabe, a gente tem aqui na igreja um ministério chamado Voz na Rua. E esse ministério é um ministério que sai à noite e vai evangelizar, vai falar do amor de Deus para prostitutas, homossexuais, travestis. Sabe aquelas pessoas que jamais entrarão numa igreja tradicional, que jamais entrarão numa instituição religiosa porque se sentem completamente envergonhados, indignos? Porque existem pessoas que se consideram melhores do que elas e jamais vão até elas evangelizá-las porque acham que elas merecem o inferno. Sabe, a gente tem um ministério aqui chamado Voz na Rua, que sai de 15 em 15 dias e vai falar com essas pessoas. Sabe, esses travestis precisam de um abraço seu, precisam do seu carinho, precisam ver Deus através da sua vida. Está faltando perna lá, está faltando coração lá. São poucos. Sabe, eles não são piores do que nós. Muito pelo contrário, somos todos iguais. A diferença é que nós já fomos alcançados. Eles ainda não. Eles precisam serem alcançados por Deus. Ontem nós tivemos aqui um evento maravilhoso. Eu cheguei em casa, fui dormir, estava muito cansado, mas não consegui dormir, fui orar, fiquei chorando, agradecendo a Deus, lembrando das coisas que eu vi e que eu ouvi aqui ontem. Sabe, é muito especial você ouvir uma pessoa dizer para você assim, olha, eu estou esperando para fazer uma ultrassonografia há 1 ano e eu não consigo no sistema público. Você ouviu uma criança dizer assim, eu quero comer cupcake todo dia, porque eu nunca comi isso na minha vida. E o menino comeu mais de 11, foram 11, não foram 15 cupcakes que ele comeu. Porque ele nunca tinha comido. Você vê uma menina que disse que não tem um brinquedo, que nunca ganhou um brinquedo. E aí você vê alguém que se prontifica, vai, compra uma boneca e dá para essa criança. Foi muito bom, mas faltou gente aqui ontem. Faltaram braços, faltaram pernas, faltaram corações. Teve cupcake porque alguém disse, olha, eu não sei o que eu posso fazer, eu só sei fazer cupcake, então eu vou fazer cupcake e vou levar cupcake. E trouxe mais de 200 aí. Sabe? Você faz parte desse corpo.
E às vezes você fica perdendo seu tempo com coisas que não edificam, que não te ajudam, e que não acrescentam absolutamente nada ao reino de Deus, simplesmente porque você não entendeu ainda que esse seu corpo, esse seu organismo precisa se movimentar. Sabe, a gente tem um ministério aqui que todo domingo e hoje eles foram lá, que é na FUNASE. Eu não sei se você conhece a FUNASE, mas a FUNASE devia ser um lugar de ressocialização. O menino era para entrar lá ruim, com problemas, e sair de lá curado, tratado. Mas na realidade não é essa, porque aquilo lá não ressocializa ninguém. É uma escola para bandidagem, para violência, para o crime. Sabe, esses meninos precisam de referências. Esses meninos precisam conhecer Jesus através de nós. Esses meninos precisam conhecer Jesus através de você. Está faltando gente lá. Está faltando gente lá para dar amor, para dar carinho, para levar a palavra para eles. E está faltando porque muita gente ainda não entendeu que faz parte de um organismo vivo, ativo, dinâmico, e que precisa se movimentar. A gente tem aqui, bem pertinho, no Cordeiro, um lar onde meninas vítimas de violência sexual ficam lá. Ontem nós conseguimos levar o pessoal da Secretaria de Saúde para vacinar essas meninas. Nós temos desenvolvido algumas ações lá, mas é pouco diante de tanto que elas precisam. Mas nós não fazemos porque está faltando, esse organismo ainda está faltando gente para trabalhar. Está faltando gente que esteja disposto a contribuir. Sabe, espaço não falta, lugar não falta, mas mão de obra está faltando. A gente tem reuniões toda semana, em pequenos grupos que nós chamamos de fontes. Sabe, essas fontes são os lugares onde a gente se trata, onde a gente chora. Porque aqui, às vezes, não dá para fazer isso, é muita gente, não dá para a gente fazer isso, mas no pequeno grupo a gente consegue. Sabe, às vezes a gente discute lá, às vezes a gente briga, mas a gente está lá, um segurando no ombro do outro. Porque se um cair, a gente levanta. Porque se um estiver fraco, a gente dá força. Porque quando um não quer mais vir para a igreja, a gente vai lá e diz, cara, vamos para a igreja. Vamos lá. Porque quando um quer acabar o casamento, porque não dá mais jeito, a gente diz, não, tem jeito sim. Jesus pode mudar, Jesus vai mudar. E a gente luta junto, a gente chora junto. A gente ama, a gente sofre junto. Porque isso é ser um corpo. Isso é ser igreja orgânica. Sabe, enquanto eu estou falando aqui, tem alguém ali dentro que está controlando a iluminação, que está controlando o som. Mas está faltando. Às vezes, quando alguém adoece, quando alguém não pode vir, a gente fica aqui agoniado para saber como é que vai fazer. A gente tem um grupo, que é o grupo da mídia. Toda a informação que a gente tem, a gente joga nas mídias sociais, a gente tem que atualizar. Mas está faltando gente. Se você olhar lá o nosso site, você vai ver que algumas mensagens do nosso site estão desatualizadas. Não é porque a gente quer não, é porque está faltando gente para trabalhar. Esse corpo está precisando de mais órgãos. Esse corpo está precisando de mais gente que entenda o conceito de organicidade, que se disponha a se entregar em uma entrega sacrificial, não esperando recompensa, mas fazendo isso por amor a Deus e ao próximo. Eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero desafiar você que está ouvindo o que eu estou falando, que está entendendo o que eu estou falando. E que percebeu que em algum momento você deixou de fazer parte desse corpo, porque você simplesmente está parado, inerte. Está falindo aos poucos e não percebeu isso ainda. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nessa noite, fique em pé, curve sua cabeça, que eu quero orar por você.
Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, ó Deus, e Te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Então somente eu quero Te pedir nessa noite, ó Pai, que Tu nos dê a consciência íntegra, Senhor, do Teu reino. Que possamos ter uma vida relevante, mas que, sobretudo, sejamos orgânicos nos nossos relacionamentos, ó Pai, na nossa forma de Te servir, de Te amar, de dedicar a nossa vida em prol do Teu reino, ó Pai. Dá que cada um de nós possa ser esse organismo vivo, atuante, em prol do Teu reino e da Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Nos desprende daquilo que nos prende, que é material, perecível, humano, passageiro, Senhor, e efêmero. E que possamos, ó Pai, nos apegar às coisas espirituais, celestes e duradouras. Dá que cada um de nós possa ter consciência de que é parte de um corpo em pleno movimento, de um organismo vivo, fraterno, dinâmico, que se movimenta para fora para alcançar aqueles que estão perdidos e que precisam de nós. É o que eu Te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você entendeu essa mensagem, e se você compreende que você pode fazer alguma coisa, quer ser parte desse organismo, eu convido você, ao término do culto, passe no balcão da integração e diga: eu quero ser um voluntário. Eu quero servir, eu quero ajudar. Não tem problema, não fique preocupado. Se você não souber aonde, a gente vai achar um lugar especial para você servir. Mas eu te garanto que existe um lugar para você, para que você seja orgânico, para que você faça parte desse corpo e produza um resultado para Deus. Amém? Antes de dar a bênção, eu quero dar um aviso. Nós temos janta. Se você vai sair para comer em algum lugar, eu acho melhor você comer aqui, que a comida aqui está muito melhor do que a comida de qualquer outro lugar. É especial e vai ajudar os nossos projetos sociais. Feche seus olhos. Que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que a graça revelada na pessoa do Filho, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, desde agora e para sempre. E todos dizem amém. Que Deus te abençoe. Abrace seu irmão, diga para ele como é importante estar aqui nessa noite. Senhor.